It's me, Sunshine Bear. Oi, pessoal, hoje teremos mais uma escala de personagem no canal, que será sobre um assassino brutal e vingativo, responsável por assombrar um acampamento de verão, sendo esse matador impiedoso e implacável, Isaac Lerman, o vilão principal do jogo Camp Tsushima, no qual ficou bastante conhecido por volta do ano de 2016, mas quase caiu no esquecimento total ao passar dos anos. No entanto, hoje iremos relembrar esse personagem e ver o quão forte ele é. E assim como a escala do Capitão Planeta, fazer esse vídeo foi bastante difícil, e o motivo é por conta de não haver informações desse carinha em lugar nenhum da internet, mesmo eu passando um tempão procurando. Devido a esse problema, eu mesmo assistir vídeos de gameplay desse game para fazer a ficha de combate desse personagem. Como eu tive que assistir cutscenes e fazer algumas teorias para escrever a origem do Isaac, eu posso ter deixado faltar alguma coisa, então peço perdão para vocês caso eu tenha errado alguns fatos da história. E só mais uma observação, pessoal, nessa escala eu também irei contar elementos da gameplay e imagens oficiais do estúdio que criou esse jogo. Mas agora, sem enrolação, vamos iniciar essa escala. It's me, Sunshine Bear. Isaac Lerman, ou Sunshine Bear, é o vilão principal do jogo Camp Tsushima, um RPG de horror sangrento em 16-bit, desenvolvido pelo estúdio de games Fossil Games. Nesse jogo, jogamos como Jess, o personagem principal, um adolescente que foi jogado em um acampamento de verão. Ele acorda no meio da noite para encontrar sangue por toda parte e um assassino desenfreado usando fantasia de mascote, em um jogo de gato e rato. A história de Isaac começa quando, antes de nascer, seus pais, Jacob e Wendy Lerman, se mudam para o acampamento de verão do Grande Urso, que posteriormente se tornaria Camp Tsushima. No mesmo dia em que se mudaram, durante a noite, o ritual estava sendo feito numa ilha localizada no centro do lago do acampamento, onde paralelo a isso, a bolsa de Wendy estourou e Jacob levou ela no hospital. Ao dar à luz, assim que olhou para seu filho, Wendy morreu misteriosamente, deixando Jacob triste tendo que cuidar de Isaac, onde levava ele no trabalho pelas costas quando ainda era bebê. Um tempo depois, Jacob contratou uma empregada chamada Shumana para cuidar de Isaac, que às vezes o deixava irritado ao ficar fazendo rituais misteriosos perto de Isaac, afirmando que era apenas para protegê-lo. Com o passar dos anos, Isaac demonstrou ter comportamentos estranhos e agressivos, principalmente quando não estava do lado de Shumana, como quando mastigou o hamster dado pela amiga de seu pai, na vez em que atacou uma outra criança com um bloco do alfabeto quando estava no jardim de infância, resultando na sua expulsão e tendo que aprender em casa. E quando envenenou o cachorro da cozinheira do acampamento, durante um plano que era para envenenar todo mundo no acampamento que foi frustrado, no qual foi descoberto pelos policiais que Isaac era o responsável, embora Jacob dissesse que seu filho tivesse estado do lado de Shumana o dia todo. Sem saber o que estava acontecendo, Jacob procurou por Shumana, mas não a encontrou, resultando nele ligando para a agência de cuidadoras que a recomendou, onde descobriu que não havia nenhuma mulher chamada Shumana. Nisso, quando Jacob perguntou a Isaac onde estava Shumana, ele então respondeu que ela estava ali em sua verdadeira forma, enquanto que um demônio, chamado Atazaya, se formava atrás dele. Assustado, Jacob, preocupado com a segurança dos outros campistas, decidiu deixá-lo preso no porão por anos. Nesse lugar, Isaac escrevia em seu diário, uma prática que o ajudava a manter seus pensamentos em algum lugar antes de ser pressionado pelos espíritos malignos, e mantinha uma foto de sua mãe como lembrança para se concentrar e manter a escuridão longe. Entretanto, os espíritos ficavam falando a Isaac que seu pai não se importava com ele e o trancava naquele porão para esquecê-lo, deixando-o triste, mas não acreditando neles. Nos anos seguintes, Jacob tentou sair com seu filho do acampamento várias vezes, mas misteriosamente eles sempre voltavam no mesmo lugar, como se tivesse uma maldição, não havendo nada que eles pudessem fazer. 2 dias antes de completar 18 anos, Isaac foi tomado totalmente pelos espíritos após seu pai ter desabafado a ele que ninguém poderia os ajudá-los e não sabia mais o que fazer.
Nesse mesmo dia, Isaac saiu do porão, invadiu o espaço de apresentação do acampamento, matou o funcionário que veste a um mascote e se disfarçou dele. Na hora da apresentação, Isaac foi até o seu pai, que estava no palco diante da plateia, e perguntou a ele se o amava. Jacó, ao perceber o que o filho estava prestes a fazer, gritou para que ele parasse, mas já era tarde demais. Isaac disparou em direção ao público e cometeu o verdadeiro genocídio, matando várias pessoas sem que elas pudessem escapar de seus assentos, usando uma faca. Para impedir todo aquele horror, Jacó decidiu matar Isaac, onde mais tarde, arrependido do que tinha feito, se matou com um tiro de espingarda na cabeça. Então, 2 anos se passaram após o massacre e a empresa dona do acampamento decidiu reabri-lo ao público, sem saber que Isaac voltaria para fazer mais vítimas, sendo possuído pelo demônio Atazaia, onde começaria os acontecimentos do jogo. No final do videogame, Jesse consegue libertar Isaac do controle do demônio jogando objetos relacionados ao seu passado em um fogo roxo, o fazendo ir descansar com sua família no pós-vida. Nisso, também é descoberto que um grupo de cultistas teriam sido os responsáveis pelo comportamento violento de Isaac, os espíritos que o atormentavam e o demônio que possuiu o seu corpo, sendo revelado que Shumana era a líder deles, servindo ao demônio Atazaia. It's me, Sunshine Bear. Isaac possui cerca de 17 poderes e habilidades, que podem dar a ele grande vantagem na caçada de suas vítimas ou em confrontos, sendo eles: características físicas sobre-humanas, isso inclui força, velocidade, durabilidade e vigor. Teletransporte, pode se teletransportar para onde o jogador estiver. Maestria em armas, ele é muito habilidoso no manejo de facas e motosserras. Habilidades de guitarra, em um wallpaper oficial, é mostrado ele tocando guitarra. Possivelmente ressurreição, voltou à vida após ter sido atravessado por um facão pelo seu pai. Possivelmente metamorfose, foi mostrado ele como um urso, em um papel de parede oficial. Animação, pode fazer estátuas ganharem vida. Possivelmente imortalidade tipo 7, por ter voltado dos mortos através dos espíritos. Isaac seria basicamente um morto-vivo. Maestria em furtividade, ele pode se esgueirar pelas sombras para matar alguém, como também se esconder atrás de paredes ou bonecos de neve. Possivelmente manipulação do medo. E aura, antes de ver Isaac, um pastor se assustou com a energia que ele emanava. Ao realizar o ritual de renascimento, Isaac adquire os seguintes poderes: aumento de estatísticas. Realizando esse ritual de renascimento, ele, possivelmente, pode aumentar seus atributos. Levitação, consegue levitar quando está fazendo o ritual. Geração de campo de força, ao realizar o ritual de renascimento, uma barreira invisível o protege. Apesar disso poder ser algum elemento de gameplay, Speed Boost consegue aumentar sua velocidade quando está a poucos metros da vítima. Possivelmente resistência ao fogo e manipulação de fogo, ele faz com que seja coberto por um fogo roxo, que provavelmente deve servir como defesa e para machucar pessoas. Além de que ele não é afetado por essas chamas. It's me, Sunshine Bear. A força de Isaac seria de nível rua, até possivelmente parede no mínimo, podendo ser maior ao realizar o ritual de renascimento. A maioria dos feitos de Isaac não foram mostrados em tela, sendo eles: machucar gravemente um garoto usando um bloco do alfabeto quando era uma criança, sendo necessário que 2 pessoas o segurassem, matar várias pessoas do acampamento a facadas, partir pessoas ao meio na horizontal, pendurar uma mulher no teto com um gancho, machucar a cabeça de uma vítima com tanta força que fez, aparentemente, o cérebro sair do crânio e ficar exposto. Dividir de forma vertical e limpa o corpo de um indivíduo com sua faca. Isso exigiria que Isaac dividisse os órgãos, músculos e ossos, como o crânio e a espinha da pessoa para fazer tal feito. Decapitar pessoas, furar os olhos de uma vítima, amarrar uma mulher numa cadeira e a ferir gravemente, resultando na morte dela posteriormente. Queimar 2 pessoas, abrir e rasgar os olhos e a boca de uma vítima. Arrancar o braço de pessoas.
assassinar um indivíduo que, ao se assustar, agitou uma sala de manutenção inteira, incluindo as paredes, pisando no chão ao ter dado um pulo. No entanto, isso poderia ser considerado um elemento de efeito visual do jogo. Cravar um homem na parede usando facas e decapitar sua cabeça, partir ao meio uma pessoa e pendurar a metade de seu corpo no teto com um gancho, cravar uma cruz em um corpo decapitado, e carregar os cadáveres de suas vítimas, parar fazer uma pilha de corpos com elas. Já os feitos mostrados em tela de Isaac foram: matar o protagonista na cena de Game Over, quebrar o vidro de uma localidade do acampamento de realização de shows, esfaquear até a morte uma vítima que tinha deixado cega e viva, matar o antigo funcionário que fazia o papel do urso Sunshine a facadas, carregar facilmente a mãe do protagonista com facilidade, quebrar uma janela com sua faca, atravessar o protagonista com sua faca e levantá-lo usando uma mão em um card oficial, matar várias pessoas numa plateia composta por 5 fileiras de 6 pessoas, usando sua faca, as esfaqueando e decapitando algumas. E assassinar vários funcionários de um hospital usando uma motosserra nas cenas pós-créditos do jogo. Geralmente, motosserras podem rachar madeira sem problemas, já as de última geração são capazes de cortar concreto. Além disso, quando Isaac está fazendo seu ritual de renascimento, ele provavelmente aumenta sua força e pode contar com a ajuda de estátuas de pedra que ganham vida, sendo possivelmente superior a elas. E em velocidade, o Sunshine Bear seria de nível atlético, até subsônico em ataque. Sendo os seus feitos nesse quesito: acompanhar o protagonista do jogo, que é um adolescente em boa forma, usar o fator surpresa para atacar, se esgueirando nas sombras e dando um pequeno boost de velocidade ao chegar perto de quem quer assassinar. Ou como quando surpreendeu o protagonista quebrando a janela de um dormitório. Ter sido capaz de matar várias pessoas numa plateia, composta por 5 fileiras de 6 pessoas, sem que elas pudessem ter alguma reação a tempo para fugir de seus assentos. E pode usar seu teletransporte para ter vantagem na caçada de suas vítimas. It's me, Sunshine Bear. Sua durabilidade é escalada para seu ataque, que é rua e parede, podendo ser maior ao realizar o ritual. Isaac não demonstrou muitos feitos de durabilidade, sendo eles: não ter a mão cortada quando quebrou uma janela, voltar dos mortos 2 anos depois de ter sido atravessado por um facão pelo seu pai. E quando estava fazendo seu ritual de renascimento, o protagonista não poderia se aproximar dele, impedido por alguma barreira invisível, sem antes de jogar todas as lembranças de Isaac no fogo roxo. No entanto, isso poderia ser algum elemento de gameplay. Além disso, Isaac não é afetado pelo fogo roxo que envolve todo seu corpo. O mesmo fogo que poderia machucar o protagonista. Já em vigor, nesse quesito o seu nível seria atlético até sobre-humano. Isaac pode passar horas dentro da fantasia de urso sem demonstrar nenhum sinal de cansaço, enquanto mata sem parar. It's me, Sunshine Bear. Seu nível de inteligência é médio, até um pouco acima da média. Os feitos de inteligência de Isaac são: possuir conhecimentos no manejo de armas brancas, como facas e motosserras. Foi esperto o suficiente para se misturar entre as fantasias de mascote do acampamento para surpreender o protagonista. Fugir da onde estava sendo mantido preso por seu pai, entrar no local de show sem ser visto e matar o funcionário que vestia um mascote, se disfarçando dele. E quando está prestes para matar suas vítimas, Isaac pode se tornar alguém furtivo, atacando de surpresa quem ele quer matar, se esgueirando pelas sombras, ou usando teletransporte. Além disso, ele demonstrou saber realizar rituais para ficar mais poderoso. Já em equipamentos, ele utiliza os seguintes objetos: facas, guitarra, ganchos, cordas e motosserra. Isaac também pode contar com a ajuda de estátuas de pedra que ganha vida ao fazer seu ritual. It's me, Sunshine Bear.
De acordo com um card oficial, a vítima consegue espantar o Sushini Bear usando um extintor de incêndio. A pessoa perseguida pode se safar dele se escondendo em arbustos e não ligando a lanterna. E ele volta a ser criança, em formato de espírito, quando objetos relacionados às suas memórias são jogados em um fogo roxo, resultando no demônio Atazaya saindo de seu corpo. It's me, Sunshine Bear. Por fim, em minha opinião, Isaac Lerman seria de nível rua, até possivelmente parede no mínimo em força e durabilidade, podendo ser maior ao realizar o ritual de renascimento. Em velocidade, ele é de nível atlético, até subsônico em ataque. Já em inteligência, é de nível médio, até um pouco acima da média. It's me, Sunshine Bear. Agora eu irei citar 5 personagens que o Isaac Lerman venceria na minha opinião, sendo eles: Byfield Babyface Killer, T.C. Toby, o assassino do filme Conferência Mortal, Alex Delarge, e Aran Ryan. Obrigado por assistir. Caso tenha gostado, se inscreva no canal para não perder vídeos como esse. Se quiser, deixe sugestões de próximos conteúdos. E até o próximo vídeo, pessoal.